Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 39 ao 40. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 39 SX1 Querida, fico acordado a noite toda até conseguir o suficiente. Este é um número de telefone de Beelzebub. Se você não atender, não terei escolha a não ser continuar ligando sem parar. Atenda o telefone agora. Quando Asmodeus recebeu uma ligação de Bey às 5 da manhã, ficou um pouco irritado, mas ignorou. Ele e sua Frogia estavam no meio de uma trança matinal maravilhosamente quente, e receber uma ligação não era incomum, mas ele retornaria a ligação mais tarde. Receber outra ligação imediatamente após a primeira não ter completado foi mais perturbador, mas novamente ele a ignorou. Na terceira ligação, ele ficou furioso. Pode ser importante, ofereceu Frogia com um sorriso compreensivo. Seu braço extensível envolveu o pescoço de Oz de uma forma maravilhosamente apertada e amorosa, e o dorso de suas garras de metal frio acariciou a bochecha da cabeça principal do pecado. Estarei aqui quando você terminar. Você é bom demais para mim. Oz ronronou para seu assistente amoroso, que estava deitado em seus braços. Não, eu só tenho os brinquedos certos. Um tapinha suave e um sorriso adorável com presas foram acompanhados de uma piscadela. Agora satisfaça o apetite dessa cadela pela sua atenção, porque eu quero toda ela em mim. Minha pequena exibicionista. Oz rosnou e lhe deu um beijo casto nos lábios antes de se afastar e pegar o celular. Ele se espreguiçou e se sentou antes de atender a ligação. Barry, você sabe que horas são, porra? Eu sei, Oz, me desculpe. Acabei de falar com o Herb, que ainda tem uma voz incrivelmente sexy, aliás. Tipo, caramba, eu adoro o Vortex, mas acordar com a voz do Herb sempre me deixava animado. Droga, não vem ao caso. Olha, um príncipe Goetia acabou de atirar no Baby Bro com um rifle Carmine Crafted, e eu preciso que você me dê cobertura quando eu for atrás desse pirralho para que o Lucy não tenha nenhuma ideia maluca de mandar reforços para lutar contra mais anjos só para se divertir. Ei! Oz jogou o lençol de cetim para o lado e se levantou. Diminua a velocidade da bomba peniana, Barry. O quê? Um dos príncipes da sua corte atirou no meu irmãozinho com um rifle feito à mão pelo Carmine. Ah, droga! Isso foi um pesadelo político anunciado. Ele esperava que fosse um mal-entendido. Por favor, ira misericordiosa daquele satanás enrostido, que seja apenas um mal-entendido. Narubaby está bem. Aquele pirralho atirou na própria Aurélia, pode acreditar. Droga! Ele estava oficialmente encarregado de lidar com a abelha rainha. Normalmente, ele deixaria isso para Vortex e Narubaby, mas o primeiro era apenas um cão infernal e não podia fazer nada se a abelha rainha entrasse em frenesi alimentar, e o segundo era a vítima em questão. Ele esfregou o rosto enquanto o da direita resmungava incoerentemente. O da esquerda pegou o telefone. Barry, isto é muito importante. Onde você está agora? Ira, o quarto de hotel de Veitex, o quê? Ótimo. Fique aí, já vou. Ele fez uma pausa e refletiu sobre suas palavras. Frogia bufou atrás dele e apontou o dedo para o imp. Não use, foi o que ela disse. Bey se antecipou ao seu companheiro e completou a piada. Oz gemeu enquanto um de seus melhores amigos e seu parceiro sexual secreto riam sem saber ao mesmo tempo. Narubaby, é melhor você valorizar todo o esforço que estou fazendo por você agora. Naruto e Loona estavam aconchegados perto da fogueira. O jogo de cartas deles tinha oficialmente terminado. Loona se declarou a vencedora, o que, claro, ele não podia contestar, e eles estavam conversando sobre a habilidade de Uzibub Glutão de se alimentar, converter e se sustentar com Vibes. Ela queria saber mais sobre isso antes de permitir que ele fizesse o mesmo com a dela novamente. Ele nunca tinha revelado segredos de família tão rápido na vida. As vibes dela eram deliciosas, especialmente a Vibe FBN.
Aquilo era tão bom quanto o ramen. Qual o gosto da felicidade? Perguntou ela enquanto brincava com a juba no peito dele. Ele ronronou alegremente e o Wrigler começou a fazer o que fazia antes que ele respondesse. Depende de cada pessoa, da intensidade da vibração e da causa. Quer me dar um exemplo, ou isso vai continuar vago? Claro. Ele quebrou a cabeça por um minuto, os carinhos suaves e os arranhões que as garras dela faziam em seu peito dificultavam um pouco as coisas, antes de ter uma ideia. Certo, digamos que um demônio baseado na ganância acabou de receber um pagamento por fazer algo simples, como entregar um café. Como a ganância é amarga, o café terá um gosto um pouco amargo, mas como a alegria e suas variações tendem a ser doces, terá um toque adocicado. Então, seria tipo um latte de baunilha? Quase. Talvez mais parecido com uma xícara de café expresso antigo com uma colherada de creme por cima. E você gosta disso? Enche o tanque. Ele deu de ombros e sorriu para ela. Mas eu prefiro suas vibrações. Sempre tão doces com um toque amargo. Sim, suas vibrações felizes são definitivamente como lattes de baunilha. Dove. As orelhas dela se dobraram para trás e ele mal conseguiu sentir o cheiro. Não, seja forte, espere o sinal. A ponta do rabo dela deu um pequeno abanar fofo e ela beijou o queixo dele. O que ele pensou que seria um beijo longo se transformou em uma série de mordidinhas, lambidas e beijos mais curtos ao longo da mandíbula. O ronco dele aumentou e sua Wrigler bateu com força na almofada ao lado dele. As garras dele deslizaram suavemente pela pelagem da coxa exposta dela e ela deu um rosnado nada agressivo. Disse ela, enquanto o atacava no queixo e no pescoço. Acabei de ter uma ideia. Ouvindo. Ele rosnou enquanto seus olhos semicerrados se fechavam. Estava ficando cada vez mais difícil para ele se concentrar. Seu fluxo sanguíneo priorizava seu segundo cérebro em detrimento do primeiro. Com razão. O cheiro dela lhe dizia que ela estava pronta e o afeto dela gritava que ela o queria. Pior do que a ereção iminente que ele não conseguia conter, o ataque impiedoso era a forma como as vibrações dela provocavam suas narinas. Como esperado, a mais forte entre elas era a vibração FBN, misturada com a combinação agridoce de luxúria. Espere, ele conhecia a sensação de cócegas no pescoço, não. Seja o que for que você faça, não faça isso. Seja forte, apenas aguente firme. Não está indo bem. Ele reprimiu o gemido que escapou de sua garganta um segundo tarde demais e, como temia que acontecesse, ela se afastou. Não. Merda, bunda, peitos. Puta merda. Naruto, você estava tão perto de recuperar os direitos da Vibe. Seu idiota imprestável. Naruto. Amor. Olha pra mim. Garras delicadas deixaram o pelo do peito dele e acariciaram seu focinho. Ele a deixou guiá-lo como sempre fazia, porque resistir poderia acabar machucando-o. Como ele descobriu depois daquele primeiro encontro, que, no grande esquema das coisas, não tinha sido há tanto tempo assim, até um beijo. O cheiro dela era inebriante e as vibrações que o acompanhavam estavam ali, bem na sua frente. Oi. Lábios de lona. Nos dele. Sim, 1000 vezes. Droga, essa foi curta demais. Pare de choramingar, seu bobo. Ela sorriu contra a bochecha dele. Seus lábios roçaram a pelagem e a pele do rosto dele antes de encontrarem sua orelha, que havia se regenerado. Uma mordida rápida fez o Wrigler trabalhar dobrado. Quero que você me diga cada sabor que você sente do meu. E Everi? Não se anime muito, pode ser um alarme falso. Porque aquela garra estava saindo do rosto dele. É por isso, que delícia, macarrão ramen doce e salgado, sim. Naruto gemeu enquanto as garras dela deslizavam sobre seu pênis por cima da bermuda. Lon, o que? Você pode sentir minhas vibrações, Dove. Só me diga qual é o gosto de cada uma. Ela praticamente ronronou em seu ouvido. Sua cauda roçou nele antes que ela lhe desse um beijo de volta até seus lábios. Levou 1 minuto para a ficha cair, mas assim que ele entendeu o que ela disse, Naruto satisfez seus desejos gulosos com uma fungada profunda, alta e sem remorso.
Porra, nunca mais posso fazer isso. Ele pensou com um pequeno rosnado. Isso significava se abster do sabor delicioso do vibrador da namorada, porque a súbita reintrodução em seu organismo lhe causou uma ereção muito dolorosa e intensa. Se não fosse pelo fato de sentir o nó se formar antes que acontecesse, ele juraria que estava prestes a gozar. Ele se virou para prender a linda cadela infernal nas almofadas ao lado deles, cobrindo com o próprio corpo. Mordiscou, lambeu, saboreou e beijou todos os cantos que conseguia alcançar, principalmente ao longo de sua garganta, mandíbula e clavículas. Ela gemeu e suas garras cravaram em sua carne onde podiam. A dor aguda não aliviou em nada a tensão em sua virilha. Foi só quando ela murmurou seu novo apelido, que não desapareceria tão cedo, ele o aceitou a contragosto, que ele se lembrou do pedido dela. Ela queria saber os gostos do Vibes. Ele lhe contava. Quantas vezes fossem necessárias, sempre que ela quisesse, ele lhe contava. Repetidamente. Lona estava em êxtase. Ela não sabia o que tinha acontecido com o namorado, mas não queria que aquilo fosse desligado nunca mais. Só um dia sem as vibrações dela. Não é à toa que ele estava tão carinhoso na live de sexo deles. Sua alegria tem um gosto tão doce, tão bom. Naruto rosnou em seu ouvido enquanto mordiscava o canto de sua mandíbula. Suas garras se cravaram deliciosamente em suas coxas enquanto ele esfregava seu pênis coberto, mas claramente duro como ferro, contra ela. Ela gemeu quando ele mordiscou a mesma articulação em sua bochecha. Como uma massa de creme brulee pronta para assar, perfeitamente batida e espalhada uniformemente. Puta merda. Droga, ele não podia ter rosnado para ela daquele jeito. Espera, o que ele disse? Amor. Ela ofegou quando uma das garras dele abandonou sua coxa para subir e roçar a mancha em seu lado direito. Suas garras se enroscaram em seus cabelos macios como palha e suas pernas tentaram se enrolar em seu torso, mas a única mão que ele tinha a impediu. Ah, droga, sim, Naru MM1. Ele grunhiu durante o beijo, a vibração enviando um arrepio agradável pela espinha dela. Droga, ela ia explodir. Os lábios se separaram e os olhos lindos dele a encararam como uma intensidade ardente. Seu desejo tem um gosto agridoce, mas é o melhor tipo de azedo. Como uma jarra de limonada no dia quente, daquelas que você quer beber e car. Ela rosnou, transformando-se em um gemido, quando ele se esfregou nela novamente. Ele estava fazendo isso de propósito. Que provocador. O bobinho fofo dela. Mas a melhor vibe, o sabor mais delicioso. Ele rosnou e grunhiu em seu ouvido enquanto bufava e cheirava seu pescoço. Aquela que me deixa tão tesudo, do caralho. Não sei nomear. É como se eu já tivesse provado antes, mas não é a mesma coisa. Uma vibe familiar, mas diferente. Sua vibe familiar, mas diferente. Tem o seu gosto. Doce como seu cheiro viciante de baunilha, um toque salgado que me faz querer mais, e tão tesudo, quente. Ele pressionou os lábios contra a garganta dela e suas garras finalmente soltaram a perna dela. Subiram e brincaram com o seio dela, ainda coberto. Sim, 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 não. Ele estava traindo. Estava escondendo um dela. Ele não podia continuar até confessar. Com a perna livre, ela a entrelaçou na outra atrás das costas dele e se agarrou ao torso dele. Isso o impediria de se esfregar nela. Antes de puxar a cabeça dele para longe do seu pescoço. Faça isso. O rosnado que ela queria dar se transformou em um gemido quando o nariz dele encostou no dela. Trapaceiro. Usando o doce Blops para atrapalhar seus pensamentos. Porque ela estava brava. Algo emocional, segredo. Naruto, não. Ele parou de repente e afastou o nariz do dela. Ambos estavam quase ofegantes, a ereção dele, ainda coberta pela roupa, pressionada contra a intimidade dela, também coberta, embora agora encharcada. As garras dele o sustentavam acima dela, à distância de um braço, enquanto as dela acariciavam o rosto dele. Os olhos azuis lascivos que haviam aquecido seu âmago voltaram a brilhar, tornando-se as órbitas felizes e celestes que ela tanto adorava. É verdade que agora estavam mais preocupados do que felizes.
E eu fiz alguma coisa errada? Ele se inclinou mais perto dela e gemeu baixinho enquanto inalava seu perfume. Eu não te machuquei, né? Maluca. Não. Ela suspirou com um pequeno sorriso no rosto. Passou o polegar na bochecha dele. Porque ela o fez parar de novo. Ah, sim, o misterioso e desconhecido vibrador. Não, amor. Desculpa, droga, foi aquele último vibrador? Aquele que fez, meu Deus, você disse que isso te excita? Droga, eu realmente disse isso. Suas orelhas coraram e se dobraram para trás. Ela riu baixinho e ele abaixou a cabeça com um gemido. Droga, isso não era para ter saído. Tarde demais agora. Lona sorriu de canto. Ela o puxou de volta para baixo, seus braços lentamente envolvendo seu pescoço enquanto suas pernas se apertavam em volta de sua cintura. Ele gemeu novamente e os olhos azuis escureceram brevemente, antes de relaxarem quando ela acariciou alguns pelos em seu pescoço. Qual é a vibe, então? Não faço ideia. Sério? Os olhos dela perderam o brilho. Ele deu de ombros e ambos soltaram um suspiro de desaprovação, pois aquilo os fez lembrar do terceiro membro do grupo. Ela olhou para o pênis ereto dele e depois para o rosto do namorado. Ele fica tão excitado assim, e você nem sabe o que é? Eu não conheço o gosto de todas as emoções. A Bey é muito melhor nisso do que eu. A desculpa implícita da experiência ficou de lado. Era quase uma piada sobre idade, e a Lona não nasceu ontem. Seu namorado bobão cheirou sua bochecha e ela cantarolou, abanando o rabo e batendo levemente no assento acolchoado onde estavam deitados. É sutil agora, mas fica mais forte sempre que estamos vivendo o momento. É tão bom, eu diria que é quase viciante. É por isso que você sempre resiste? Perguntou Lona, parando de abanar o rabo. Naruto franziu a testa. Ela revirou os olhos e se afastou dele, encarando seu rosto idiota e fofo. Sempre que eu quero transar, você hesita, fica repensando ou algo assim. É só por causa da vibe. Você não quer ficar viciado. Mergulhão. Ou será que sou eu? Será que ela era só uma tarada? Ela não se surpreenderia se fosse, considerando o trauma que carregava. O orfanato leva a maior parte da culpa, mas Blitzo também tinha a sua parcela. Aliás, sim. Ela provavelmente absorveu um pouco da tara dele quando ele se embriagava e espalhava sua maldade pelo apartamento. Puta merda, será que aquilo era o precipício do qual a autoconfiança dela estava prestes a despencar? Provavelmente. Ah, bem, YOLO. E você não precisa mentir para mim. Eu sou adulta, eu aguento. Lona. Ok, o senhor rosneador tem a atenção dela. Ele acariciou o rosto dela com a mão e olhou-a fixamente nos olhos. Não é você? Eu sempre vou te querer tanto quanto, ou até mais, do que você me quer. Seu cheiro me enlouquece, e quando eu sinto, eu quase fico sem reação. Seus quadris são hipnotizantes e eu fico excitado sempre que posso passar as mãos neles. Seus olhos são cativantes e tão lindos que eu sonho em acordar e olhar para eles de novo. Ah, droga, isso estava ficando meio romântico. Então, quando isso ia acabar? E suas vibrações são como tigelas infinitas de ramen com crack, pronto. Pelo menos não foi outra tentativa de assassinato. O Dolph dela deu um beijinho no nariz dela para chamar sua atenção e sorriu para ela. Sim, eu sei que soa estranho, mas prometo que faz sentido no contexto. Por favor, não peça contexto agora. O que eu quis dizer é que suas vibrações já são viciantes pra caralho. Os lábios dele pressionaram os dela e, sim, toda aquela sensação quente dentro dela. O ferro quente do ódio a si mesma que ela estava acumulando. Sumiu. Derreteu. Ela olhou para o seu âmago que desejava tanto aquele maldito Foxfiend naquele exato momento. Ela quase gemeu quando o beijo terminou e sentiu os olhos arderem quando ele afastou alguns fios de cabelo do seu rosto. Eu não conseguiria te deixar, mesmo que eu quisesse pra caralho, ele sussurrou. Ele abaixou a cabeça para se aconchegar contra a dela. Lona, acho que nunca vou querer. Isso foi provavelmente a coisa mais brega e romântica que alguém já disse para ela.
O que, considerando que ele era o seu adorável namorado bobão que ela amava tanto que chegava a doer, era mais do que apropriado. Então, alguém, por favor, me explique por que ela estava chorando. Droga, droga, merda, droga, ele não deveria tê-la feito chorar. Esse bobão de bom coração. Ela conteve as lágrimas que conseguiu, enterrou o rosto no pescoço dele e forçou um rosnado. Você é um idiota. Para que? Puxa, ela não esperava ser questionada sobre isso. Não era para os homens serem ruins com lágrimas. Caramba, Lona, você tem que fazer alguma coisa. Rápido, pense em algo inteligente. Você fez com que eu estragasse minha maquiagem. Que esperta, sua idiota. Seja esperta. Você nem se maquiou hoje. Valeu a pena, murmurou ele, puxando-a para cima para que se sentasse novamente. Suas garras roçaram suas laterais e seguraram seus quadris. Ela se aconchegou contra a cabeça dele e o abraçou com força, envolvendo com os braços e as pernas. A Wrigler estava agitada há algum tempo e seu rabo não estava melhor. Ele inspirou profundamente seu cheiro mais uma vez. O calor de sua respiração fez cócegas em seu pelo na base do pescoço, antes de deixar seu focinho repousar sobre o ombro dela. Eu te amo, Lona. Ah, droga. Ele disse primeiro. Não esperava por essa. Ela responde da mesma forma. Por que responde sim? Ela o ama. Tudo que ela precisa fazer é dizer. Juro por Deus, é melhor ela dizer ou. Você sabe que não pode interferir, certo? Isso não só quebraria as regras, como também revelaria que estou aqui em cima. Mas ela tem que dizer o mesmo. Ela também o ama. É tão óbvio. Oh, doce criança do verão. Você não percebe o quão ingênuo isso é? Ela disse isso. Eles estão muito quietos. Teremos que rever as gravações. Mas, será que perdemos alguma coisa? Um dos observadores exclamou, indignado. Vocês falaram por cima de propósito. Por que diabos eu faria isso? Porque você gosta de me provocar. Então não seja tão adorável assim. Meu doce, bobo, fofo, sexy, dove. Lona o apertou ainda mais. Sua resposta talvez tenha sido mais baixa, mas o ronco dele lhe disse que ele ouvira. Ela gemeu, estava tão superestimulada. Sobrecarregada. Avassaladora. Avassaladora com quanto amava o Foxfiend em seus braços, e roçou o focinho em seu pescoço novamente. Uma de suas mãos subiu e acariciou seus cabelos. Seu rabo fez uns voosh. Sua orelha direita, a inferior, intacta e não mordiscada, se moveu sobre a dela em direção ao fogão. Ele cheirou o ar e então encostou o focinho em seu nariz. A pizza está quase pronta. Não vou me mexer, porra. E, depois daquele desabafo emocional, ela estava ficando o mais perto possível do seu Dove. Caramba, ela o amava demais. Bem, o nó dele estava ali, e ela ainda estava um pouco molhada, certo? O quê? Ah, é mesmo. Ele estava carregando-a. Anotação mental. Raposa demoníaca magra é mais forte que cães infernais musculosos. Certo. Como ela se esqueceu disso? Bem, o fato dele ter ficado fora por um mês inteiro não ajudou em nada. Ele se levantou e a carregou consigo para tirar a pizza do forno. Bem, essa era uma utilidade para sua ereção além do sexo. Uma das mãos o ajudava a segurá-la enquanto a outra pegava a comida do forno antes que o alarme disparasse e os ensurdecesse. Ele colocou a pizza de carne que haviam comprado na cidade no forno e deixou o aroma se espalhar pelo ar. A comida está com um cheiro ótimo. Ela murmurou para o pescoço do seu Dove. E estava mesmo. Seu rabo provavelmente estava abanando um pouco mais rápido só de pensar em uma pizza quentinha com vários tipos de carne espalhados por cima. Você quer uma fatia? Eu quero 3. Que gulosa. Ele a elogiou carinhosamente, e ela, em represália, mordiscou a pelagem sob sua gola. Ele deu de ombros, rindo, enquanto pegava o cortador de pizza que lhe fora oferecido. O primeiro corte na pizza fresca despertou o interesse dela, que se desviou do peito do namorado, e ela se contorceu em seu aperto de um braço só. Pequeno erro da parte dela.
Lona gemeu quando algo pulsou e a penetrou por baixo, enquanto Naruto inspirou profundamente. Eles se entreolharam novamente. Narizes se pressionaram e a euforia os dominou. O rosnado e um rugido ecoaram com o rosnado dela. Suas garras se enroscaram em sua juba enquanto as dele se cravavam em suas coxas e nádegas. Lábios se pressionaram uma vez e línguas se entrelaçaram. A rápida batalha terminou em empate. Comida ou sexo? Ele perguntou, ofegante. Você escolhe, ela sussurrou. Ele fez uma pausa e franziu a testa. Droga, ele estava tão fofo pensando nisso. Ela cedeu a um impulso e começou a beijar seu rostinho bobo e fofo. Poderíamos tentar os dois ao mesmo tempo. Ele resmungou, o resmungo feliz, não de mágoa, antes de começar a retribuir o carinho. Ela se afagou sob sua afeição e suspirou quando ele mordiscou sua clavícula. Parece uma bagunça. De repente, me veio à mente a imagem de um doff sexy coberto de calda de chocolate. Ou um doff coberto de molho de pizza e carne italiana apimentada. Estranhamente sexy. Swoosh swoosh swoosh. Na pior das hipóteses, experimentamos o chuveiro depois. Ela foi vendida. Deixe o cortador de pizza em paz. Boa ideia. Bruce? Sim, chefe. Porque nossa pizza tem anchovas e abacaxi. Chefe, esses são os melhores ingredientes para a pizza. Não comece essa briga. Vou defender isso até a morte. Você vai morrer neste quarto de hotel se eu discordar de você. Bruce? Sim, chefe. Peça mais 3 tortas. Isso aqui é uma delícia. Capítulo 40. O Morte. Olhos azuis e dourados se abriram de repente. Um filhote cinza com uma máscara no focinho se levantou e se aproximou sorrateiramente do líder da matilha, que estava de vigia. Os olhos do líder permaneceram fechados e as orelhas atentas enquanto o filhote se aproximava. A respiração de ambos era constante, e um sobressalto escapou do filhote quando a calma serena da noite foi quebrada. A neve estala mesmo se você pisar levemente. Há um lobo solitário em nosso território. Orbes vermelhos sangue se abriram e o líder dos Koenshite olhou para o filhote cinza pelo canto do olho. O mesmo olhar imparcial e semicerrado de sempre estava voltado para ele. Um olhar que servia como uma segunda máscara, uma metafísica que complementava a real, protegendo os olhos heterocromáticos do filhote de serem lidos. E como, por favor, você conhece os lobos solitários, jovem? Eu leio textos secretos que você não deveria ler. Eu escuto. Lobo fixou o olhar no filhote com intensidade antes de dar uma risadinha e estender a mão para acariciar sua cabeça. Garoto esperto, elogiou ele, antes de se levantar e dar um tapinha no próprio corpo. Vá acordar os outros. Partiremos em 10 minutos. Sim, senhor. Lobo observou o jovem filhote se afastar cambaleando em direção ao amigo. Um chute nada delicado na barriga fez o filhote de pelagem musgosa se levantar, antes que os dois se envolvessem em outro desafio. Ele estreitou os olhos enquanto observava Chi trabalhar. Afinal, o que você está tão desesperado para esconder da morte, jovem Kakashi? Quem você está tentando proteger? Eu te amo, Naruto. Uma garra laranja deslizou pelos pelos grisalhos e macios da cabeça de um cão infernal. Ela farejou o ar antes de se acomodar novamente em seu peito pulsante, e os olhos azuis semicerrados permaneceram fixos nela. Um focinho escuro pressionou a fenda em sua orelha e se afastou 2 vezes antes de se acomodar contra o órgão mais frio. Um aroma doce de baunilha invadiu seu corpo a cada inspiração, acompanhado de leve pelo cheiro dele. A satisfação não era algo que ele pudesse desfrutar com frequência. Era raro encontrar um demônio satisfeito com seu papel na vida, em qualquer círculo. Nem mesmo ele estava satisfeito. Não tinha um objetivo real para se concentrar como quando era criança. Além de matar Sasuke, é claro. Agora, porém, enquanto acariciava os cabelos da namorada, sentia que estava perto disso. Ele a amava. Ou pelo menos, acreditava que sim. Não era especialista nesse sentimento.
Sabia que Bey o amava como um irmão, e sentia um forte desejo de protegê-la, cuidar dela e respeitá-la também, mas o que sentia por Lona, estaria repetindo exatamente o que disse ontem. Ele se sentia atraído pelo corpo, pelo cheiro e pela aura dela, com certeza. Qualquer cão ou demônio se sentiria assim se tivesse um mínimo de juízo. Ela tinha um temperamento forte, para dizer o mínimo, mas ele não conhecia nenhum cão do inferno que não tivesse. Ela era reservada, muito reservada, e preferia ficar absorta no celular a sair de casa. Qualquer um poderia ver isso e considerá-la apática. Ele sabia que não era bem assim. Ela era curiosa e inquisitiva, mesmo que tentasse fingir que não. Era inteligente e brincalhona, embora isso estivesse escondido por sua personalidade impetuosa. Era carinhosa e tão doce quanto seu perfume a fazia parecer. Perto dos imps, ela se mostrava cautelosa, mas sempre atenta a eles, vigilante. Era inteligente, mais inteligente que ele em muitos aspectos, e ainda ávida por aprender, a julgar por seu progresso nas artes místicas. Ele, porém, poderia viver sem a especialidade em magia fria. No entanto, ela o amava. Eu te amo, Naruto. Foi apenas um sussurro, quase inaudível, mas ele ouviu mesmo assim. Ela falava sério, mas tinha medo, e ele entendia. Blitzo era para ela o que Bey era para ele. Uma família forçada. Segurança, amor e carinho garantidos. Claro, ela teve muito menos sorte nesse quesito, mas não era algo orgânico, não foi construído. Blitzo a escolheu aleatoriamente e foi jogado na vida de Bey. Ambos se envolveram muito mais tarde do que deveriam, e a solidão acabaria por destruí-los. Assim como destruiu outra pessoa que ele conhecia. Se o amor é apenas uma palavra, por que dói tanto quando você percebe que ele não existe? Apesar de si mesmo, seu estrondo cessou, e Naruto fechou os olhos enquanto sorria. Gaara era mais sábio em certos aspectos do que a maioria dos adultos que ele conhecia jamais seria. Ele esperava que seu amigo descansasse em paz no além, mas se estivesse ao seu alcance, daria a Gaara a chance de recomeçar aqui. Eles compartilhavam um laço de fardos, uma irmandade unida apenas por outros 7 estranhos, inimigos. Na época, e o Shinobi de Suna teve um azar danado no jogo da vida. Se não descansasse em paz eterna, Gaara merecia uma segunda chance. Mais até do que o próprio Naruto. Um farfalhar nos cobertores e um bocejo suave o fizeram olhar para baixo, para os olhos vermelhos sonolentos. Eles encontraram os seus azuis, e ele ficou encantado com a vivacidade da cor. A cadela em cima dele sorriu, antes de suas orelhas se erguerem e ela piscar, despertando. As doces vibrações que ela tinha se dissiparam, dando lugar a uma preocupação salgada. Amor. Naruto, o que foi? A mão esquerda dela acariciou a bochecha dele e o polegar deslizou suavemente sob o olho. Algo úmido foi enxugado. Você está chorando, está tudo bem? Ah, então ele estava. Ele piscou e deu uma risadinha antes de usar uma das mãos para enxugar as lágrimas. Pensar em Gaara nunca lhe trazia boas lembranças. Só pensando em como eu sou incrivelmente sortudo. Ele resmungou enquanto aproximava o nariz do dela. Bop. A vida era melhor, a grama mais verde, os aromas e as vibrações mais doces. Ele jamais deixaria de se maravilhar com o poder do Bop. Eu te amo, Lon. Lona murmurou para o seu Bop. Seus olhos estavam fechados novamente e seu rabo macio e fofo abanava. Seus lábios o provocaram com um beijo rápido antes de se afastarem. Eu te amo, Dove. Que maldade. Ele riu baixinho e retribuiu o beijo rápido dela com um, antes de seus olhos se fecharem e eles descansarem juntos. As garras dela brincavam com a juba dele ou traçavam a mancha creme de Lichtenburg em seu peito, enquanto ele penteava os cabelos dela. Eles apreciavam a companhia um do outro e ele suspeitava que fosse porque sabiam que aquela era a última manhã que teriam a chance de fazer isso por um bom tempo. Amanhã seriam realizadas as semifinais das lutas do Elísio. Ele precisava estar lá esta noite. Hoje era o último dia que ele poderia passar com ela antes que Lúcifer o possuísse novamente. Podemos concordar que pizza e sexo não combinam? Perguntou Lona, interrompendo seus pensamentos.
Ele ponderou a pergunta dela e lembrou-se da breve incursão deles em brincadeiras sexuais com comida. E, como era de se esperar, acabaram tendo que tomar banho, mas aquilo foi bem mais divertido. Pensar nisso começou a esquentar seu sangue. Ei, pau matinal, você chegou atrasado para a festa. Ainda assim, a pergunta dela precisava de resposta. Provavelmente não. Ele deu de ombros. Ela arrancou um fio de pelo do peito dele e ele deu um grito. Ei! Por que você fez isso? Foi muito longo. Bobagem. Ele rosnou para ela. Ela sorriu de lado. Seu rabo passou zunindo por baixo das cobertas e suas garras se espalharam pelo peitoral esquerdo dele. Pizza e sexo não combinam. Ela rosnou de volta para ele. Não era quente. Bem, as vibrações não eram picantes. Ainda eram doces, e havia um toque de acidez. Acho que você está tentando arrumar briga. E daí se eu for? Você quer começar o dia com sexo raivoso. Talvez não sexo com raiva. Ela mordeu o lábio. Você toparia experimentar aquela coisa do óleo? Ori, você quer dizer oiroque? Perguntou ele. Lona assentiu. Recostou-se e franziu a testa. Quer dizer, sim, mas por que provocar uma briga por isso? Eu não tinha certeza se você faria isso. Ela admitiu baixinho, com um leve gemido, enquanto suas orelhas se abaixavam. Ela se sentiu mal por tentar manipulá-lo. Ele sorriu para ela e ergueu um dedo. Com uma nuvem de fumaça que era mais para efeito visual do que para uso real, ele assumiu seu disfarce de oiroque. Bobinha, Lona. Ele ronronou para ela. A voz rouca que ele havia criado para esse disfarce fez as orelhas dela escurecerem e seu doce perfume e a vibração FBN dispararem deliciosamente. Seus lábios pressionaram os dela em um beijo casto. Quando o beijo terminou, Lona estava ofegante. Ele riu baixinho e acariciou sua bochecha. Você só precisa pedir. Não, porra, amor. SHH. Ele a empurrou e começou a cobrir seu rosto e pescoço de beijos e lambidas. O rabo dela bateu contra o abanar enquanto o rabo dele, mais curto e elegante, deslizava por baixo das cobertas. Ele sorriu maliciosamente ao abocanhar o mamilo dela com o piercing e seu focinho mais fino para uma rápida mamada e propositalmente estalou os lábios ao soltá-lo com o choramingo dela. Nada disso agora. Mamãe vai cuidar de você, minha querida. Que delícia! Ela gemeu e ofegou ao encontrar o olhar dele. Ele riu baixinho e ergueu as sobrancelhas finas para ela. Essa é a ideia, Lon. A tundra da preguiça estava tão gélida e fria como sempre. Os dentes de seus homens batiam, seus corpos tremiam e suas vozes choramingavam como gatinhos recém-nascidos. O príncipe Sérgio ignorou isso na maior parte do tempo. Ele precisava dos homens para carregar seu equipamento mais do que da presença deles em si. Chefe. Bruce cambaleou pela mancha de neve fria até parar ao lado dele. Trêmulo, estendeu um telefone do inferno. É o seu pai. Fê. O príncipe Sergius pegou o aparelho e aceitou a mensagem na tela. O telefone pixelizou e expandiu-se para uma tela majestosa. Uma entidade demoníaca sombria o encarava com 4 olhos vermelhos, e Sergius resistiu à vontade de revirar os próprios olhos. Se alguma vez disseram que ele era um fanfarrão exibicionista, seu pai, o rei Belet, era muito pior. Sérgio, diga-me, por que tenho 2 pecados capitais furiosos à minha porta? Bem, eu suponho que isso dependa do pecado em questão, padre. Permita-me reformular e especificar, então, meu filho simplório, rosnou Belet, lançando um insulto que atingiu Sergius como água. Explique por que a rainha Beelzebul e o rei Asmodeus estão invadindo minha casa, meu domínio, alegando que estão caçando um membro da casa da primeira, usando armas feitas por pecadores. Provavelmente porque eu sou, pai. Sergius olhou para as garras e bufou. Precisavam ser bem afiadas antes de enfrentar a presa. A silhueta de Belet tremeu na tela antes de ficar imóvel. Você não terá proteção. Sergius se irritou, como se precisasse de proteção. Ele era o maior caçador de todo o inferno. Não precisava do dinheiro ou do prestígio do pai para sobreviver.
Essa foi uma decisão muito tola de se tomar sem o meu conselho, garoto. Eu não teria precisado fazer isso se você não tivesse cedido aos caprichos de um anjo caído. Ele rosnou. Belete inclinou a cabeça. É disso que se trata? Eu obedeci ao meu rei, e agora você está fazendo birra. Esta conversa torna-se inútil. Terei a minha presa, irei esfolá-la e pendurá-la entre os meus troféus. O meu valor será provado. E se você morrer? Perguntou Belete, com os olhos brilhantes, pequenos como fendas. Então eu mereci morrer. Isso te satisfaz, rainha Beelzebul? O rei das sombras virou a câmera para revelar a bela e feroz fúria da rainha da gula. Seus traços estavam sombrios, mas os enormes olhos vermelhos que preenchiam a tela, junto com a forma brilhante de seu selo, indicavam que ela ouvira tudo. Ótimo. Ele não temia nenhuma criatura, nem mesmo as de cima, e certamente não nenhuma dessas putas que se faziam passar por pecados. Se por algum milagre você matar meu irmãozinho, farei o pior inferno parecer uma festa de aniversário infantil. Todos saberão do seu erro, seu desgraçado. É melhor você rezar para não sobreviver. Ela rosnou antes de se virar e sair furiosa dos aposentos de seu pai. O rei Asmodeus apareceu por um instante, seus 6 olhos fitando os 2 olhos emissivos de Sergius antes de se curvar e partir. Garoto estúpido! Eu tinha tantas esperanças em você. Beleta estalou a língua. Considere que minhas mãos estão lavadas em relação aos seus assuntos, agora e para sempre. A chamada terminou. Sergius rosnou e esmagou o telefone em sua mão. Ele lhes mostraria. Ele mostraria tudo a eles. Montem acampamento aqui. Ele largou o celular quebrado no chão e apontou para 4 áreas sem neve. Quero tochas ali, ali, ali e ali. Bruce, venha comigo. Eles caminharam um pouco mais pela trilha enquanto o resto do bando começava a montar um acampamento base. Sergius parou quando estavam a cerca de 10 metros de distância. Ele se virou e colocou a mão no ombro de Bruce. Bruce. Nos conhecemos desde que usávamos fraldas. Você me seguiu antes mesmo de eu ter independência de verdade. Você faria qualquer coisa que eu pedisse, não é? Sim, chefe. Se claro. Tenho um pedido importante para você. A primeira parte é: se eu não sobreviver, chefe, não me interrompa. Não sou tolo, Bruce. Abandonei minha proteção política. Desta vez, não vou atirar em peixe dentro de um barril. Sergius deu uma risadinha. Vou caçar um demônio de uma casa do pecado. Podemos nos enfrentar, podemos não nos enfrentar. Se nos enfrentarmos, as chances não estão a meu favor. Será uma morte gloriosa. É mesmo. Peço que, caso eu morra, venda meus pertences, troféus, armas, roupas, venda tudo. Pode ficar com o dinheiro ou queimá-lo. O tubarão assentiu. O príncipe sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Ótimo. E meu segundo pedido: se eu morrer ou não, e meu pai tentar realocá-lo? Sim, chefe. Quero que você se mate. Sim, chefe. Bom. Mais um dia na cabana deles em Slot. Mais uma manhã passada experimentando, trançando e fazendo amor. Não se podia dizer que ela não soubesse usar seu tempo com sabedoria. Vestida com uma confortável camiseta de mangas compridas da Rancid Canine Mongrels que caía sobre seus shorts justos, Lona relaxava com seu namorado, agora de volta ao seu jeito sexy de sempre, vestido para impressionar com a roupa que ela escolheu para ele, e sem a figura maravilhosamente curvilínea de Oiroque, no centro da cabana, perto da lareira. Ela rolava o feed. Blitzo postou um vídeo de Fatih falhando miseravelmente ao tentar estripar um porco infernal, o que era tão incrível que ela teve que comentar. Verósica ia se apresentar antes das semifinais, o que a deixou com sentimentos contraditórios. Octavia está em Vrat? Deve ser coisa de família, foto legal, que diabos era aquela coisinha vermelha do lado dela? Aquela é a namorada do dragão Vration? Que porra, porque estava nua. Enquanto Naruto cochilava ao lado dela. Ele se esforçou bastante na sessão de 3 horas desta manhã, e ela mal podia esperar para retribuir o favor esta noite. Algodão pode morrer.
Algodão pode morrer. Algodão pode morrer. É claro que sim, Naruto resmungou, mantendo os olhos fechados enquanto sua mão procurava algo no bolso antes de tirar seu Eupone. Seu lábio se curvou em um rosnado quando ele abriu um olho e leu a mensagem. É melhor que seja um bom motivo para, foda-se. Porra! Lona ergueu os olhos do celular. Recebi uma atualização. Podemos matar aquele nobre desgraçado que atirou em mim. Atirei em você. Não em você. Ela rosnou, agora irritada com a lembrança de que alguém tentara atirar em seu namorado e que ele se deixara ser baleado fatalmente na frente dela. Droga, aquilo estava passando pela sua cabeça de novo. Ela se virou na cadeira, ele passou um braço por cima do ombro dela e resmungou, e se encostou no peito dele enquanto aproximava o nariz da curva do pescoço dele para sentir o leve almíscar que acompanhava seu perfume de violeta e quase coco. Ainda viva. Ainda aqui. Ainda dela. Tanto faz. Ela rosnou para a indiferença dele ao corrigir sua afirmação. Um deles insinuava que ele não estava ferido. O brinco que faltava em sua orelha parecia contradizer essa afirmação. As garras do braço que a envolvia arranhavam seus ombros. Relaxa, lunático. Como eu disse, temos permissão para matá-lo. Muito bom. Algodão pode morrer. Algodão pode morrer. Algodão pode morrer. Ah, mais uma atualização. Obrigado, Barry. Naruto leu e então o seu zumbido parou. Eles rastrearam o celular dele. Ele está em slot. O hospital? Perguntou ela, quase esperançosa. Ele deu de ombros, incerto, e começou a digitar uma resposta. Como se o universo tivesse sido projetado para destruir seus sonhos e esperanças, ela notou um ponto verde surgir no pescoço do namorado. Se não fosse secretária de um grupo especializado em assassinatos, não teria reconhecido o que era. Não teria reagido rápido o suficiente para tirá-lo da trajetória da rajada de fogo que atravessou a parede. Vou presumir que ele não está no hospital, ponderou Naruto enquanto se agachavam atrás da fogueira. Se fosse qualquer outra situação, Lona talvez tivesse dado um sorriso de canto. Infelizmente, eles estavam sendo alvejados e encurralados. Ele está atrás só de você? Perguntou Lona. Antes que alguém pensasse besteira, ela não ia abandonar o namorado. Se o nobre não estivesse atrás dela, ela poderia tentar contorná-lo pela lateral. É melhor ele vir atrás de mim, porra. Rosnou ele, erguendo a cabeça por cima da borda. Outra rajada de balas o fez abaixar a cabeça novamente. Filho da puta. Droga, Dove. Lona engoliu um gemido antes que pudesse escapar de sua garganta. Ele sabia o que aquele rosnado dele fazia com ela. Não era hora para isso. Ela estava. Uma janela se quebrou quando algo rolou pelo chão e caiu na frente do fosso. Um chiado agudo fez os dois estremecerem antes de cobrirem boca. Isso é uma baita sacanagem. Naruto rosnou enquanto tirava o casaco e o usava para cobrir a cabeça de ambos. A saraivada de balas cessou e o chiado parou. Eles escutaram por um segundo e Lona ouviu estalos muito fracos. Seu namorado encostou o nariz no pescoço dela e falou baixinho. Ao meu sinal, vamos para o quarto. Vou mandar uma comitiva de boas-vindas. Iscas. Inteligente. Ele ergueu a mão para contar de 3 dígitos para baixo. Um estalo suave sinalizou que uma porta havia sido arrombada. 1. Ela ajustou sua posição para poder disparar em um pique. 2. Seu Fox-Fiente cruzou as garras do indicador e do dedo médio de ambas as mãos à sua frente. 3. Ela se impulsionou para cima e ele estava meio segundo atrás dela. Taiju Kaji Bunshin no Jutsu. Mais fumaça, mas ela dissipou a substância potencialmente nociva que preenchia a cabine, enquanto os corpos que se formavam deslocavam ainda mais fumaça. Garras arranhavam o chão de madeira enquanto Lona e Naruto corriam para o quarto, enquanto a horda de clones saía da casa com um rugido. Naruto bateu a porta atrás deles e empurrou a cômoda que também servia de suporte para a televisão em seu caminho. Do que não podemos abrir mão e que precisamos encontrar em 15 segundos? Perguntou ele, olhando para o quarto deles, que ainda tinha um cheiro meio de sexo.
Lona examinou as roupas espalhadas e depois olhou para ele. São apenas roupas, seu biquíni. Ele começou a vasculhar os montes de roupas espalhados, e Ovrigler parou de repente. Ela fechou os olhos e esfregou o rosto. Ela o amava, de verdade, mas aquilo não era prioridade. Você está falando sério, porra? Ela rosnou. Seu namorado idiota teve a audácia de parar o que estava fazendo e se virar para encará-la fixamente. Maluca, disse ele. Vou ficar puto da vida se não puder arrancar esse biquíni do seu corpo de novo. Juro por Deus. Idiota. Ela rosnou. Ele revirou os olhos. Era a briga que ele queria agora, né? Ótimo momento, idiota. Se eles fossem morrer, a culpa seria dele, e voltou à sua busca. Ela rosnou. Não seja estúpido, eu poderia simplesmente comprar outro. A parede onde ficavam a televisão e a cômoda barra suporte explodiu. Ela foi arremessada para trás, através da porta idiota do armário de Vimy. Ai! Isso doeu. A fumaça se dissipou quando um rosnado desconhecido a fez olhar para cima. Um demônio-leão bípede de 3 metros de altura, com olhos vermelhos brilhantes, atravessou o buraco na parede. Preso em uma de suas garras estava um clone de seu namorado, debatendo-se para se libertar e sufocando enquanto tentava. Outros 3 mordiam e arranhavam as costas do demônio, enquanto um quarto agarrava o felino gigante pela cintura, tentando empurrá-lo para trás. O demônio-leão arremessou o clone que segurava sobre o que o agarrava, e ambos se transformaram em fumaça. Os 3 que estavam em suas costas foram arrancados um a um e enfiados em pedaços de madeira pontiagudos. O demônio-leão rosnou enquanto examinava o cômodo, passando o olhar por ela rapidamente antes de fixar o olhar no que ela presumiu ser seu alvo. Lona seguiu o olhar determinado dele até onde seu namorado estava. Ela conteve o gemido ao vê-lo empalado na parede oposta por um cano de metal que atravessava seu lado direito. Ele não tinha morrido por causa de um maldito rifle angélico, ele não ia morrer por causa de um cano estúpido. Claramente, o demônio-leão também não achou que fosse uma morte digna, pois avançou furioso e empurrou a cama King Size para fora da parede, expondo aos ventos cortantes. E que frio! Além disso, essas são 2 das 4 estruturas de suporte, e Lona nunca disse que era matemática, mas ela tinha quase uma certeza de que o telhado resolveu soltar um gemido sinistro naquele momento. Aí está. Cansei dos seus joguinhos, presa. A demônio-leão agarrou os cabelos do namorado e puxou sua cabeça para trás. Um jato de sangue vermelho foi cuspido em seu rosto enquanto ele rosnava. Você não está morto, pare com essa farsa e me encare. Caramba! Tão ruim assim. E eu aqui, tentando ganhar o próximo prêmio sexy. Um dos pés digitígrados do namorado dela atravessou o estômago do demônio, e o demônio-leão foi lançado para a nevasca da preguiça. Naruto se impulsionou da parede e, consequentemente, o cano veio junto, fazendo-o rosnar para ele. Merda, isso é irritante pra caralho. Lunático, não assista. E, então, apesar de ser uma cão do inferno, ela não é muito boa em seguir instruções. Havia cláusula dúbito sobre quando ela absolutamente precisava fechar o portal, ou deveria simplesmente obedecê-lo, mas isso acontecia tão raramente que ela mal considerava a possibilidade. Droga! Skillsplurk. Essa torção e puxão lentos não eram necessários. Certo. Ela vai vomitar de verdade. Naruto, que porra é essa? Ei, eu te disse para não olhar, porra. Ele rosnou e colocou a mão sobre o espaço onde o cano estava, assim que terminou de puxá-lo, antes de se encostar na parede e grunhir. Passou-se um instante antes que ele se endireitasse. Eu odeio ser empalado, essa merda sempre dói pra caralho. Como você está? Perguntou Lona, levantando-se e aproximando-se para ver como ele estava. Ele arqueou uma sobrancelha e puxou o buraco na camisa. Droga, ela não queria ver. É mesmo. Ele se curava mais rápido que ela, porque era um duque. Ela deu um passo para trás. É fácil falar depois que o fato aconteceu, pergunta boba. Sempre ouvi dizer que isso não existia. Sua orelha direita se moveu em direção à parede aberta. Você só pode estar brincando.
Eu quebrei a caixa torácica dele com aquele chute. Ele está dopado com alguma coisa. Ela seguiu o olhar dele e viu um pontinho correndo para longe deles em direção à nevasca. Aquilo pareceu estranho. O raposa demoníaca ergueu o cano ainda ensanguentado sobre o ombro como um morcego e começou a sair do buraco. Quando percebeu que ela não o seguia, virou-se e acenou para ela, expectante. Talvez devêssemos sair da cabine antes que ela desabe. Vamos segui-lo na nevasca. Lona deixou as pálpebras caírem, encarando-o com um olhar frio. Não era nada do que ela havia planejado para o dia. Ou isso, ou perdemos o depósito quando ele voltar com uma bazuca ou algo do tipo, retrucou Naruto. Ela arqueou uma sobrancelha, colocou a mão no quadril e apontou para o espaço entre eles. Ele franziu os lábios. Certo. A nossa estadia não está incluída na propriedade Morningstar, de qualquer forma. Olha, você não vai ter que lidar com isso, mas eu ainda vou ter que ouvir as reclamações do babaca amanhã. E no sábado? Ele franziu a testa e coçou o focinho, pensativo. Na verdade, depende de quanto tempo essa coisa toda do festival vai durar. Certo, justo. Lona balançou a cabeça e rosnou para o vento forte antes de sair. Droga, ela devia ter aprendido um feitiço ou encantamento ou algo assim para bloquear completamente o frio. Aqui, gatinha. Aqui, gatinha. Levei uma bela surra com seu nome escrito nela. Naruto gritou enquanto ele e Lona caminhavam penosamente pela nevasca. Ele olhou para a namorada. Como você está, Lon? Com os braços cruzados sobre si mesma, ela o encarou com raiva e prontamente lhe mostrou o dedo do meio. Ele fez uma careta e suas orelhas se abaixaram. E, fazê-la andar na neve provavelmente não foi a melhor ideia. Mesmo assim, ele preferia encontrar aquele idiota e acabar com ele de vez antes que alguém inventasse um argumento que pudesse salvar a pele dele. Ele teria que se redimir com Lona de alguma forma. Um show, talvez. Não em Verósica, por motivos óbvios, mas, talvez algo na Terra. Psicopata à vista, às 11 horas. O que, merda? Naruto girou e desferiu um golpe com o cano, acertando o filho de Belete que avançava no rosto. Ele aterrissou rolando e se levantou no salto. Naruto arqueou a sobrancelha. Caramba, cara! Não acredito que você aguentou isso. Idiota! Não elogie a psicopata que está tentando te matar. Lona gritou enquanto arremessava uma lança de gelo. Droga, será que ela fez isso ou encontrou? Ele precisava saber para sua própria segurança, no príncipe goetiano. A lança se estilhaçou quando o príncipe a atingiu com suas garras. Ah, ótimo! Essa luta provavelmente vai ser irritante. Sim, ouça seu companheiro, Prey. Implore por misericórdia, do Gato de Botas. Eu adoro esse filme. Naruto sorriu. O demônio, semelhante a um leão, rugiu e avançou com um golpe de garras. Ele se esquivou dos golpes e apertou o cano com mais força. Corte. Corte. Golpe de isca, golpe exagerado seguido de uma cotovelada retaliatória, muito bom. Para você, tudo é uma piada. O quê? Não, claro que não. Ele bufou ao pensar nisso e deu um tapa no focinho do príncipe goético furioso. Só você? Enquanto o demônio com aparência de leão cobria o rosto e cambaleava para trás com um rugido de angústia, Lona correu e cravou duas adagas de gelo em cada um de seus lados. Ele a encarou enquanto ela recuava para ficar ao seu lado, e ela percebeu o olhar que ele lhe lançara. O quê? Onde você consegue essas coisas? Eu os faço. Você, o quê? Quando? Como? Eu tive muito tempo livre no mês passado. Ela rosnou e deu um tapa no braço dele. Agora podemos matar esse desgraçado. Eu ainda tinha algo que queria fazer hoje. Ah, claro. Naruto assentiu. Ele girou o cano em sua mão direita e ergueu o braço direito. Seus olhos brilharam enquanto os pelos em seu braço começavam a escurecer e crescer. As nuvens, já escuras, trovejaram acima dele e um raio atingiu o cano. Ele rosnou para o príncipe Goetia enquanto o demônio com aparência de leão arrancava os pingentes de gelo em forma de adaga de seus flancos e se virava para eles. Com machumbo.
Ele lançou o cano com tanta força que a nevasca ao redor deles foi interrompida e a neve que caía parou. A eletricidade que acendeu o cano derreteu instantaneamente a neve em seu caminho. Um pedaço de carne e seu ombro direito foram arrancados do torso do demônio. Seu rosto ficou inexpressivo quando ele caiu de sua altura imponente até ficar de joelhos. Eu sou Príncipe Sérgio, o maior caçador, quinto filho de quem se importa? Lona rosnou enquanto avançava e cravava as garras no crânio dele. O crânio do príncipe Sergius foi congelado instantaneamente e sua cabeça foi arrancada antes de ser jogada nas mãos de Naruto. Ele olhou para ela, os olhos arregalados e incrédulos o encaravam de volta, e então olhou para sua namorada carrancuda. Ótimo, ele está morto, podemos ir pegar uma cabana nova agora. A cauda de Naruto estava dividida entre se esconder entre as pernas e chicotear descontroladamente. Ele largou a cabeça congelada na neve e caminhou até sua namorada para lhe dar um abraço apertado. Antes que ela pudesse retribuir, ele se afastou, acariciou seu rosto e pressionou seus lábios contra os dela. Não demorou muito para que ela correspondesse e um breve jogo de beijos apaixonados se seguiu. Ele ganhou, 2-2, antes de se separarem, ofegantes. Ele sorriu e encostou o nariz no dela. Victory Bop é igual a Best Bop. Naruto, eu amo você e nossos bops, mas está um frio do caralho aqui fora, certo? Tudo bem, vamos encontrar uma nova cabana para invadir. Ele a guiou até um lugar onde sabia que havia comida fresca. O que? Você achou que um membro da Casa do Pecado da Gula não seria capaz de encontrar comida fresca? A culpa é sua. Eu só quero me aquecer. Lona, eu tô tão excitado agora, que eu faria qualquer coisa que você me pedisse. Ele disse, com uma expressão séria. As orelhas dela se animaram e ela olhou para ele. Seus olhos se estreitaram, mas pensativos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sexo ou Iroque. De qualquer forma, preciso praticar mais. Analisar. Que nojo, mas tudo bem. Sexo a três com um clone da Oiroque. Naruto hesitou e franziu a testa. Ok, talvez não seja nada. Você é uma provocadora do caralho. Olha, tirando isso, eu topo qualquer coisa. Então precisamos parar na cidade de novo. Precisamos de lubrificante. Ok? Muito lubrificante. Para quem? Muito lubrificante. A mão dela deslizou para o bolso de trás dele e apertou. Ele engoliu em seco e o volume traiçoeiro que crescia acima de sua bunda se contorceu em antecipação. Vou me arrepender disso, não é? Da próxima vez que formos atrás de um psicopata que está tentando te matar, não me arraste para uma nevasca. Ela rosnou enquanto continuava a palpar livremente a bunda dele. Ok, justo. Nota da autora. Um final anticlimático para um vilão secundário anticlimático. Além disso, implicações anais. Quando teremos uma cena anal de verdade? Esteve, o que diz aquele gráfico? É ponto. Certo. Quase me esqueci do touro. Como Tony Stark disse certa vez. Aperte os punhos, Legolas. Você deve ser um merda. Lobo segurava a cabeça congelada e morta do príncipe goetiano em uma das mãos, encarando-a. Perto dali, seu bando passava por cima de um grupo de demônios menores que pareciam ter sido despedaçados por uma multidão. Ele cheirou a cabeça e o gelo ao redor dela antes de fechar os olhos. Então, você ainda está viva. Ela mentiu para mim. Ele esmagou o crânio em sua mão e seus olhos vermelhos brilharam enquanto se abriam lentamente. Aguardo nosso reencontro, pequena lua. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui.
Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.